Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula sobre a estrutura da matéria. Mas antes, vamos para os recadinhos de sempre. Esse mapa mental está disponível no nosso site juntamente com exercícios para você praticar. E claro, nos acompanhe nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Imagine que você tem um copo com água e retire uma gota dele. Dessa gota, você então retira uma fração ainda menor, ficando com uma gotícula microscópica. Agora imagine continuar esse processo até o limite, obtendo a cada passo uma quantidade de água ainda menor. Até que ponto é possível continuar dividindo a água? Pois bem, esse questionamento não é novo. Há milênios de anos, as pessoas manifestam curiosidades sobre como os corpos, não somente a água, são formados. E desse modo, outras questões são formuladas. Qual é a menor parte da barra de ouro? Qual é a menor parte da madeira? E dos gases que formam o ar? Muitos pensadores e cientistas tentam e se dedicam a buscar a resposta para essas questões. Na Grécia Antiga, o filósofo Mileto propôs que toda a matéria era constituída por partículas indivisíveis. Segundo ele, a propriedade dos materiais eram determinadas pela quantidade, pela forma e pelo modo como essas partículas se organizavam. Essa ideia vai ganhar diversos adeptos e essas partículas logo vão receber o nome de átomo, que em grego significa indivisível. Os seus defensores eles eram chamados de atomistas, pois eles defendiam que a propriedade da matéria se deve ao fato de que os átomos que a compõem. Um dos pesquisadores que se destacou no estudo dos átomos foi o inglês John Dalton, que ele acreditava que os átomos eram esféricos, maciços e indivisíveis. Uma representação dessa ideia seria uma bola de bilhar, que é esférica, maciça e indivisível. No início do século XIX, Dalton propôs uma teoria sobre as propriedades dos átomos com base em diversas hipóteses. Uma de suas conclusões mais importantes foi que existem tipos diferentes de átomos. Por exemplo, o átomo do chumbo é diferente do átomo da prata. Dalton também defendeu a ideia de que quando um átomo se combina a outro, forma-se uma molécula. No fim do século XIX, o físico inglês John Thomson identificou a primeira partícula subatômica conhecida, o elétron. Sendo assim, ele refutou o modelo atômico de Dalton. Thomson se dedicava aos estudos sobre a eletricidade e, após realizar uma série de experimentos, concluiu que os átomos de diferentes elementos químicos eram constituídos com um tipo de partícula em comum, com carga elétrica negativa, posteriormente denominados elétrons. De acordo com Thomson, se os átomos eram eletricamente neutros, deveria haver uma carga positiva que neutralizasse a ação da carga negativa dos elétrons. Portanto, com base nessas observações, ele propôs um novo modelo atômico, no qual o átomo teria uma esfera de carga elétrica positiva, tendo partículas negativas que se moviam em círculos em seu interior e na sua superfície. A cientista Marie Curie e seu esposo francês Pierre Curie demonstraram que os átomos de alguns elementos químicos emitiam radiação espontaneamente, fenômeno que foi chamado de radioatividade. Estudando esse fenômeno, o físico Rutherford demonstrou que as emissões radioativas eram de pelo menos dois tipos diferentes. Essa classificação tinha como base o poder de penetração na matéria. Ele denominou radiação alfa, aquela com menor poder penetrante, e radiação beta, aquela com maior poder de penetrar a matéria. E estudos posteriores mostraram que essas radiações eram partículas, que foram chamadas de partículas alfa e beta. Rutherford então concluiu que as partículas alfas faziam parte de todos os átomos e tinham carga elétrica positiva e denominou-as de prótons. Então, com base nessas conclusões, Rutherford propôs um novo modelo atômico, o qual os prótons se agrupavam no centro do átomo, formando o núcleo, e os elétrons, muito menores e mais leves, moviam-se constantemente ao redor do núcleo, formando a eletrosfera. Rutherford também descobriu que a massa de um núcleo é cerca de 2 vezes maior do que a massa dos prótons presentes. Então, para explicar essa diferença, ele propôs a existência de uma terceira partícula subatômica, os nêutrons. E essa partícula seria semelhante ao próton, só que com a carga elétrica neutra. Então, sendo assim, o modelo proposto por Rutherford é comparado ao sistema solar, no que os planetas orbitam ao redor do Sol e, nesse caso, os elétrons orbitam o núcleo. O modelo atômico de Rutherford continuou sendo aprimorado a partir do trabalho de outros cientistas, como, por exemplo, o físico dinamarquês Niels Bohr, que ajudou na descoberta de diversas características da eletrosfera. Com base nos seus próprios estudos e nos estudos de outros físicos, Bohr concluiu que os elétrons organizavam-se em camadas ao redor do núcleo, e quanto mais afastadas as camadas forem do núcleo, mais energia os elétrons possuem. Os estudos sobre os átomos não pararam por aí. Ao longo de todo o século XX, no decorrer
decorrer do século XXI, novas descobertas foram feitas e desse modo já sabemos muito sobre as nossas partículas que formam a matéria. O modelo mais aceito atualmente é chamado modelo atômico de Rutherford-Bohr.